entrada na universidade, lá em 2009, marcou definitivamente a minha entrada na vida. Minha sensação foi essa, porque foi a partir da entrada na universidade que minha mente expandiu, que eu comecei a ter contato com pessoas de diferentes realidades, diferentes universos, comecei a ter mais referências de arte, de cultura, de livros, de cinema, de música, né, de vivências. E foi nessa época que eu conheci a palavra Iririu, né? Nessa época, em 2009, 2010, tinha muitos artistas incríveis ali, estudando na UFS ou frequentando a UFS. Tinha muita festa, né? Então a cultura pulsava na UFS. E nessa época a galera falava muito Iririu ali no campus, né? Eu fiz curso de desenho industrial e depois música. E ali no Semunes, a galera, uma galera específica assim, né? Mas era uma boa galera, muita gente, usava Iririu como um cumprimento. E aí eu comecei a usar também, né? E aí tinha um evento que rolava semanalmente na frente do prédio do curso de artes, que era a Fogueirinha Vibe. A galera se reunia em volta da fogueira para tocar, para trocar ideia, para tocar tambor. E ali também tinha muitos Iririus. A galera das artes usava muito, né? E aí tinha uma figura marcante para mim, era o Felipe Borba, que era um dos que organizavam a fogueira, né? Ele ia colher lenha, né? Era estudante de artes ali. E hoje ele está na Gruta da Onça, faz eventos de dub. E outra figura central era o Geleia. Hoje está morando na Bahia, mas é a personificação do Iririu. Não dá para falar de Iririu sem falar dele. Sempre de bike, sempre com um sorrisão, conectado com a galera. Tudo quanto é festa que tinha, ele estava envolvido. Tinha um programa de rádio na rádio universitária, que era o Beco do Reggae. E aí foi nesse contexto que eu conheci a palavra, comecei a usar também, e comecei a entender que o uso dessa palavra tinha a ver com aquelas pessoas, com aquele grupo que tinham referências em comum, referências de vida, de cultura, de subversão, sabe, de experiências. E descobri também, com o passar do tempo, que a palavra vinha de muitos anos antes, né? Desde os anos 90 a galera usava, a galera costumava curtir feriados e fins de semana em Matilde, curtindo a natureza, curtindo cachoeira, pegava carona de trem ali em Viana e ia para Matilde. Todo esse contexto assim dessa galera, uma geração assim, pelo que se conta veio de lá a palavra assim, a natureza ali dessas vivências de Matilde. Como eu disse, eu passei a usar a palavra Iririu em tudo quanto é canto. Eu circulava fazendo shows e tal, sempre me perguntavam o que era, então eu sentia a necessidade de contar essa história através de uma música e, consequentemente, eu fui entendendo que a minha identidade tinha a ver com essa construção de identidade a partir daquele momento ali, da entrada da universidade. Então, fazer um disco com o nome Iririu é uma forma de trazer uma palavra que representa a identidade e que é de origem do Espírito Santo, né? Uma forma de afirmar uma identidade mesmo, uma origem, e a partir disso, Iririu é a porta, é a primeira música. A partir do momento que você passa dessa porta, aí você começa a ter acesso a uma seção uma sequência de outras infinitas referências que eu tenho também, que eu fui expressando em cada música, né? Eu não tenho um histórico de músicos na família, né? Então a música chegou pra mim como algo que eu senti que fazia sentido pra mim, que era uma necessidade de alguma coisa, uma linguagem de se expressar, né? Comecei compondo poesias quando eu era criança, adolescente ainda, né? Na escola, e eu quis aprender a tocar violão justamente para poder musicar as minhas poesias. Foi assim que eu comecei a minha relação com a música, já no intuito de compor. Tive uma banda que tocava rock japonês, que tocava em eventos de cultura otaku, né?
Depois eu tive o Mendigos Cientistas, que já foi uma banda autoral. Mendigos Cientistas a gente fez muito show, na época que tinha eventos na UFES. E foi mais ou menos ali nessa época, da minha entrada na UFES, em 2009, mais ou menos, aos 19 anos, que minha vida mudou. É o que nos traz até o Iriri. A gente não se ateve ao formato banda base. A gente tem cítara, a gente tem orquestra, a gente tem sopro, a gente tem 4 bateristas, 3 pianistas, várias participações, assim, né? A ficha técnica soma 40 pessoas envolvidas no disco, né? Isso falando de técnicos também, coro. A produção musical é do Rodolfo Simo, e eu assino junto com ele, produção musical e arranjo. E a mixagem é do Jackson Pinheiro, masterização do Igor Comé. Uma turma muito boa daqui, né? O meu trabalho anterior, que é o Voador, foi gravado no Rio de Janeiro, com produção do Henrique Paoli, que tocava comigo há um bom tempo já, junto com o Júnior Tolstói, grande produtor e músico do Brasil. Gravamos lá no Rio, e foi o disco que levou a gente a tocar no Rock in Rio, circulamos bastante. Então fiquei um tempão depois do Voador, assim, pensando, qual que vai ser meu próximo passo, mais ousado do que isso? Como ir além do Voador? Como ir além do voo, né? E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que o passo, não necessariamente mais ousado, mas mais necessário para mim, era apresentar uma identidade minha e da minha ilha. Com o sorriso de quem já partiu, Iriri que ninguém viu, diversas entidades espalharam Iriri. Eu senti que fazia muito sentido abraçar a minha própria história. Então, nesses mais de 10 anos de carreira, eu conheci muita gente do Brasil todo e construí muitas conexões importantes aqui no Espírito Santo também. Então, isso também reflete nesse tanto de gente querida envolvida, tantos profissionais, né? Mais uma vez, esses aspectos da minha história é o que nos trazem a características muito marcantes do Iriri, que são as conexões que eu fiz na estrada, as diferentes músicas e culturas que eu fui conhecendo, e o fato de eu circular em diferentes meios, em diferentes lugares, em diferentes gêneros. Quis trazer isso para o disco, é um disco mais diverso. Meu primeiro trabalho foi o Vão, que é um EP de 2014. Em 2015 eu lancei meu primeiro álbum, em 2017 eu lancei um ao vivo desse álbum, em 2018 eu lancei meu segundo álbum, em 2020 eu lancei meu segundo EP, em 2022 meu segundo ao vivo. Então até aqui eu tive 2 EPs, 2 álbuns e 2 ao vivos. 6 registros, né? Então esse é o meu terceiro álbum e meu 7º registro, é o Iriri. O caminho que eu conheço é o caminho de fazer na vida. Então, quando eu entendi que a música era a minha vida, eu dediquei todo o meu tempo e energia em estudar música, em fazer música. Então fazer muito show sempre foi meu trabalho, né? E aí, por conta disso, inclusive, é muito comum as pessoas dizerem que me encontram em qualquer lugar na cidade, né? Claro que eu estou sempre circulando para fora da cidade também. Eu circulei diferentes estados do Brasil, fazendo shows, né? Eu não tive outro caminho, senão o caminho do fazer, o caminho de trabalhar mesmo, né? Então, por mais que eu tenha o meu espetáculo completo, com banda, com palcão, com iluminação, com tudo, espetáculo que a gente prepara e quer que o público receba da melhor forma possível, eu também sou um cantautor, né? Assim como um trovador que está na estrada com o seu violão, defendendo as próprias canções. Então eu faço muito show acústico por aí afora. E felizmente o que chama a atenção do público sempre foi as minhas composições.
cidades e diversas realidades em sua bike velha. Tem muitos anos já que as pessoas costumam me perguntar: ah, você não tem vontade de morar fora? E aí às vezes a pergunta salta essa curiosidade, já vai especificamente: você não tem vontade de morar em São Paulo, no Rio? Eu, calma aí, velho, quero rodar o mundo. Eu tenho vontade sim, tanto que meu trabalho sempre circulou, né? Eu gosto de Vitória como base, mas não deixo que isso me prenda, assim, não excluo a possibilidade de morar fora, mas eu gosto da ideia de passar temporadas fora, assim. Mas desde o início da minha carreira, eu ficava pensando assim: cara, eu não sou filho de ninguém importante, assim. Importantes são meus pais, obviamente, são maravilhosos. Mas assim, não tive uma construção de vida ou de carreira que me oferecesse atalhos. Tudo que eu construí da minha carreira foi construído, cada pequeno degrau teve grande importância, tem grande importância. Então, eu ficava pensando assim: pô, quem serei eu fora daqui, se eu não sou ninguém na minha cidade? Então, sempre achei fundamental sentir que o meu trabalho era pertinente na minha cidade. Então, eu sempre procurei construir um público sólido aqui, uma história bem contada, até para eu me entender melhor, né? Eu ter uma quilometragem e entender melhor as minhas origens, minha identidade, para aí sim comecei a circular. E aí isso fez total sentido, assim, quando vou fazer shows fora daqui, as pessoas usam o Vitória como um lugar de referência, então eu tenho alguma referência como artista, né? Por mais que tenha muita gente ainda que não conheça o meu trabalho, e que bom, né? Muita gente ainda para conquistar, mas eu sei que tem um público interessado e fiel que me acompanha há muito tempo. Felizmente, não só aqui, mas em diferentes lugares do Brasil também. Cara, é difícil não citar, né? Porque é um dos maiores festivais de música do mundo, né? Em 2019 eu toquei no Rock in Rio e foi uma das experiências mais incríveis, gratificantes pra gente. Mas vou te dizer que hoje, cara, eu tô tão feliz, tão realizado com o lançamento do disco Liril, que eu sinto bons ventos me trazendo até aqui, sabe? Tô bem feliz mesmo com esse momento. Melhor está por vir. Melhor está por vir. Axé, quem nunca ouviu, quem fecha com quem abre caminhos aí. Imagine um camarada com alcunha de geleia, cruzava e se aventurava, cidades e diversas realidades em sua bike velha. Iririu, entoava com um sorriso de quem já partiu. Iririu que ninguém viu, diversas entidades espalharam. Iririu.